Olá, está no ar o programa Expressão Política. Muito boa noite, você que nos acompanha pelo canal 32.1, aí pela TV Capital. Você que nos acompanha também pela TV Anicuns. Olá, pessoal da TV Anicuns aí, pelo canal 41.1 em toda a região aí de Anicuns. Também pela Gigabyte TV, canal 26.1. Pelas nossas plataformas digitais, através do canal do YouTube Expressão Política, perfil no Instagram, @expressãopolitica.oficial. Muito bom estar com você aqui para falar de política, principalmente neste ano de 2025. Boa noite, professor Alberto. Boa noite, Paulo Fernando. Boa noite, meu amiga. Está sintonizado aqui na Expressão Política, no canal da TV Capital. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua participação, pelo seu cuidado com a gente, por você fazer esse programa com a gente, tá? Ô compadre, ô comadre, em 2025 você vai tomar muito café com a gente. Vai ter muito dedo de prosa com a gente sobre política aqui, tá bom? Muito obrigado pelos carinhos. Ó, estão me ligando já cobrando alguma coisa aqui. Já eu vou atender para saber o que é que vocês estão me cobrando aqui. O pessoal já está participando do programa 2025, tá? Um beijo gostoso, vamos em frente. Paulo, toca a Expressão Política em frente para 2025. Bora lá, gente. Está conosco hoje ele que já participou algumas vezes conosco em 2024 e também estará conosco nesse ano de 2025, o colunista do Diário da Manhã, Gersilei Batista. Boa noite. Boa noite, Paulo Fernando. Boa noite, professor Alberto. Boa noite, meu amigo Donizete. Boa noite. Santos, né? Donizete Santos, estou vendo pela primeira vez, prazer conhecê-lo. E o amigo Éder Salgado também, uma grande honra estar presente aqui com vocês na bancada. E está conosco aí, já foi até apresentado, Donizete Santos, jornalista publicitário, mais uma vez com a gente aqui. Boa noite. Sempre um privilégio estar aqui com vocês, Paulo. E principalmente com essa figura impoluta, professor Alberto. Obrigado. Que é isso? Ele já ganhou o ano dele, já, 2025. O ano todinho aqui. Hoje aqui o trem tá bom. Tenho a honra de estar aqui Obrigado, na bancada com o jornalista Gersilei Batista e o Éder Salgado. Vamos falar de política nesse ano de 2025. Claro, 2025 tem que preparar para 2026, É. porque 2024 já é passado. É verdade. O Éder Salgado, jornalista, também comentarista político. Boa noite. Boa noite, Paulo Fernando. Boa noite aí, professor Alberto. Boa noite. Né, um grande amigo, pela primeira vez aqui com o Donizete Santos. Satisfação muito grande estar participando aqui desse programa mais uma vez. Deixar um abraço aqui para o meu grande amigo, Luiz Alberto, né? Que também sempre está dividindo bancada com ele aqui também. É isso mesmo, Luiz Alberto, que nesse ano de 2025 vai estar sempre presente conosco também, um excelente jornalista. Eu lembro que eu era criança, eu já ouvia Luiz Alberto na rádio Aliança 1090 AM. Era menino, viu, com o programa, me falha a memória aqui, era um programa de entrevista, muito famoso na rádio Aliança. Talk show. Não era o talk show. Falando Era de memória, era outro eu nome. me lembro de um programa, parece que é Gente Legal. Esse tem um também. tempinho. Hein, Paulo? Eu era criança. Hein, Paulo, não podemos esquecer também aqui, né? Te mandar um abraço para a Márcia Alves, que sempre encaminha aquele café, né, professor Alberto? Aquele cafezinho isso. top para nós. A Sempre Márcia por Alves. falar em café. E café virou raridade e preciosidade. É verdade, economia que se diga. Agora, As copas estão com cadeados é por agora. isso que no início de 2024 o professor Alberto trazia aqui, sabe? Inclusive quando o Sandro Mabel veio ao programa, até bolacha Mabel eles trouxeram. Eu não estava viajando. Mas depois parece que... Pode ficar tranquilo que esse ano de Vai ter 2025 biscoitinho? não vai ter biscoito. Ah, não vai? Você entendeu? E nem café. Agora 2026 vai ter coalhada síria, vai ter... Ambrosia, convite para Ambrosia, vai ter? Ambrosia. Cobrosinha vai ter. Olha aí. Palaciana. Palaciana, é isso aí. Gente, olha, esse é o programa Expressão Política, esse jeito diferente de falar de política, né? É descontraído, um programa que realmente fala a linguagem sua, telespectador, que nos assiste aí pela TV Capital. Vamos falar do nosso primeiro assunto a nível nacional. Já foi apresentado? Já, foi o Foi primeiro. rápido a apresentação assim? Rapidinho. Poxa Ele vida. foi muito rápido. Começar logo. Você quer Sempre o programa, né?
Depois do vocabulário aqui do Donizete, né? Depois dessa experiência Paulo, vernacular aí, professor, né? Tem que começar logo. Paulo, o professor Alberto estava atendendo a última ligação dele, né? por isso que ele não a viu. última ligação do ano. É Você não verdade. ouviu, Tomara que não seja cobrança. Isso é convite É a primeira pra do festa. ano, na verdade. É convite pro champanhe daqui a pouco. Daqui a pouco, é mesmo. Ó, vai muito convite aqui, viu? Vamos falar, gente, Lula quais são os maiores desafios para este ano de 2025, especialmente em relação à articulação política? Porque nós acreditamos que as eleições para 2026, elas vão se consolidar os nomes e tudo mais nesse ano de 2025. Eu acredito que 2026 é apenas dar a largada, o início à campanha eleitoral, mas tudo vai se encaixando nesse ano de 2025, não é isso? Ó, a partir de amanhã, dia 1º, acho que o principal assunto dentro do Palácio do Planalto é justamente melhorar os índices de aprovação do governo Lula e da popularidade, da imagem do Lula. Está enfrentando agora, nesse último dia de 2025, reflexos do deslize na economia que começou a haver a partir do mês de junho desse ano. Então o Lula está enfrentando um problema sério, ele errou muito no discurso ao enfrentar o mercado, viu, o Paulo Fernando, ter uma queda de braço com o mercado extremamente sensível, influenciado por questões ideológicas. Infelizmente, o Brasil está passando por isso. Então, um grande problema hoje, dentro do Palácio do Planalto, dentro da comunicação do governo, que já está, né, em processo de reestruturação após a mudança, é justamente melhorar a sua popularidade e a avaliação do seu governo. Apesar que lá no meio do mês, a pesquisa Genial Quaest trouxe ele à frente de alguns dos seus principais concorrentes, principalmente no segundo turno, se continuar com essa desidratação, que chegou a cerca de 13% de junho para cá, ele pode enfrentar problemas seríssimos com candidatos que vierem a substituir o Jair Bolsonaro. Gersilei, e outra coisa também que a gente tem que ponderar aqui, amanhã, dia 1º, certo? Certo. Novos prefeitos tomando posse. Novos vereadores tomando posse. Todos diplomatas só vão tomar posse, né? E se a gente pegar o percentual a nível de Brasil, o partido que mais cresceu foi o quê? O PSD. O PSD foi o partido que mais cresceu no cenário. Gilberto Kassab, não vou falar assim. Nós vamos chegar lá, né? Faz parte aqui da pauta. Então, assim, acredito que o nosso presidente Luiz Inácio Lula da Silva, nós temos que tratar como nosso, porque ele que rege o país, né? Apesar de eu ser de direita, mas eu tenho que tratar com as prerrogativas que é devida a ele, né? Por estar no cargo. Eu vejo que o principal quesito que ele tem que se cuidar primeiro é da questão da saúde dele. Porque ao findar desse ano, a preocupação maior em torno do presidente Luiz Inácio Lula era em relação ao seu quadro de saúde, seu quadro físico. Será que 2025 ele daria conta de se projetar para disputar uma eleição em 2026? Eu acredito que tem que ter maior transparência em relação a isso. Temos aí votações aí importantes aí no Congresso Nacional. Temos no Senado também, questão das presidências, da questão das comissões. Isso tudo interfere diretamente naquilo que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem como projeção para 2026 ou trabalhar o novo nome para ser o seu sucessor. E a gente já sabe que esse nome aí já se figura, sabe, nos bastidores, mas que a economia não causa um impacto positivo para que o Haddad possa ser realmente esse nome em caso o presidente Luiz Inácio Lula não venha disputar uma reeleição. É uma observação importante que você fez. Ela, inclusive, foi uma discussão muito proeminente nas 2 últimas semanas de 2025 agora. É a saúde do Lula, porque ele já, inclusive, cogitava, já falava que ele talvez não poderia enfrentar essa reeleição, até porque ele prometeu isso na campanha de 2022. E o Haddad também figurou bem nas pesquisas, surpreendeu muita gente agora no meio do mês, né, na pesquisa Genial Quest, depois na Datafolha, figurou bem. É um nome que chegou como possível substituto do Lula, porém, como você mesmo disse, acertadamente, precisa melhorar na economia para não se perder até lá. Você frisou bem a questão da imagem do governo Lula. Inclusive, ele deu um sacode na equipe da SECOM lá, que cuida da comunicação do governo, e parece que está havendo vagas, viu? Temos aqui 2 proeminentes, excelentes profissionais que podem ocupar essa pauta, independente de ideologia e tudo mais. Afinal, como bem colocou o Éder,
não é questão ideológica. A eleição de presidente já passou, vamos ter outra em 2026. Temos agora a posse dos prefeitos amanhã e novos vereadores, onde ficou destacado o crescimento do PSD de Kassab, né? E Kassab que sempre soube se posicionar e negociar bem com quem senta lá no Planalto. Seria o novo Tancredo Neves? Está parecendo. Você entendeu? Seria o novo Tancredo? Seria? Está parecendo. Ou seria o Já próximo? Quem não, diria antes das eleições, agora de outubro passado, próximo, que o PSD cresceria do tanto que cresceu? E cresceu. É engraçado, mas não ocupa uma posição de destaque, como, por exemplo, tem um nome para ser lançado. Uma campanha né? majoritária. Aí Uma já campanha seria. majoritária. Aí Mas seria o Engraçado, PSD, né? o novo PMDB também, o novo MDB do Ulisses, né, Guimarães. E isso sempre precisa tava ser lá e nunca construído, chegou, porque né? essa polarização do presidente Lula e o ex-presidente Bolsonaro, que permeia até hoje o inconsciente coletivo do eleitorado brasileiro, nós precisamos evoluir enquanto eleitores, enquanto cidadãos, parar de seguir pessoas e seguir políticas. Por isso que programas como esse aqui, que discute política e não políticos, porque o político ele é temporal, a política é uma ideia que deve permear as gerações e tudo, e a gente construir uma cultura de construção política cidadã. Porque não importa se de direita, de centro ou de esquerda, o que importa é que os serviços cheguem ao cidadão. Não importa se está lá na presidência, ou no governo, ou na prefeitura, é de centro, direita ou esquerda. O que importa é o resultado. E isso só é discutido em programas como esse. Sim. Por isso, Paulo, a importância de programas como Expressão Política para construir essa consciência em cada cidadão, em cada cidadã e, sobretudo, nos jovens. Precisamos trazer jovens para cá, a meninada aí do ensino médio e tudo mais, porque é hora deles tomarem pé, porque o futuro pertence a eles. Eu quero até votar, aproveitando que são outros convidados, né, professor Alberto? No programa passado, nós falamos, uma prerrogativa muito interessante, por exemplo, na virtude de Lula não vir, Bolsonaro inelegível e Caiado, de repente, também pode ficar inelegível. Aí a gente não sabe a decisão ainda do TSE. Quais são os nomes, então, tirando esses três do cenário? Olha, o nome principal que poderá vir aí seria de Tarcísio. Tarcísio é um nome forte, é um sim, nome forte. mas ele precisa se posicionar. Agora, complementando a pergunta para vocês aqui, isso significa que o PT hoje só tem Lula, só depende dele, ou seja, se não tem Lula, a oposição morre no Brasil? Eu diria mais ainda, tá? A ala esquerda, centro-esquerda, esquerda, né? Esquerda mesmo, e só tem uma possibilidade da faixa etária, que é o Haddad, mas tem que ir muito feliz, ou Ciro. Só tem dois projetos. Ciro Gomes. E o Ciro não seria bem esquerda, ele é mais centro. Ele é mais ele não é que nem configurando nem esse né? social-democracia. Agora, acho que o Ciro não sabe nem o que ele é, na verdade. O que esse cearense arretado fez na educação no estado do Ceará, nem todos os sucessores dele conseguiram desmontar. Hoje o Ceará, Fortaleza, tem uma unidade do Instituto Tecnológico de Aeronáutica, porque lá 35% das vagas do ITA são conquistados pelos cabeçudinhos, cabecinha de girimum, lá do Ceará. Os maiores campeões das Olimpíadas de Matemática estão saindo do estado do Ceará, né? Agora, vale lembrar uma coisa, viu, Paulo Fernando? Os dois projetos, hoje, dia 31 de dezembro, que estão solidificados são Ronaldo Caiado, que saiu candidato, está no seu mandato, no seu segundo mandato, já se posicionou, vai sair candidato de qualquer jeito. Isso. E o próprio Bolsonaro, que estabeleceu o seguinte: ele é candidato, porém, quem é o vice na chapa dele? Eduardo Bolsonaro. Já foi conversado no PL, já está definido. Isso é muito ruim. Ele já falou isso. Se ele não sai candidato, quem é o sucessor imediato é Eduardo Bolsonaro. O PL está refém da família Bolsonaro. Eles estão refém de uma etiqueta que é Bolsonaro. Porque as pesquisas também mostram para eles, não tem como eles muito fugir disso. Então, os dois projetos definidos são esses. Sobre o Kassab e o PSD, Mas você não colocou, você esqueceu da Michele? A Michele, ela não é bem vista pelo próprio Eduardo e pelo Carlos Bolsonaro. Pelo clã, O clã não tem esse. O próprio Bolsonaro evita o tempo todo falar nisso. Já tiveram várias reuniões onde eles entraram num climão, né? Vou dizer aqui uma palavra mais popular. Entraram num climão quando ela se apresenta como tal, e o Bolsonaro definiu bem. Jair Bolsonaro, candidato até o último segundo do registro das chapas, e Eduardo Bolsonaro, vice. Vai acontecer como aconteceu em 2018, Agora, Lula e Haddad. Eu concordo em partes. Deixa eu pontuar dois fatores importantes aqui.
Pós-eleição municipal, a gente não pode descartar a vinda da Michelle Bolsonaro em Goiânia. Nós não podemos descartar. Fred teve uma crescente muito grande, teve um crescimento muito grande em relação à presença da Michelle Bolsonaro na sua campanha. Existe uma especulação que a Michelle Bolsonaro poderá vir candidata a senadora pelo estado de Goiás. Inclusive... Ou por Brasília. Inclusive lá... Eu vou chegar lá, mas eu não quis interromper o Donizete. Teve um posicionamento do Major Vitor Hugo, né? Sim, teve um posicionamento do Major Vitor Hugo, mas vamos aqui por partes. A Michelle Bolsonaro, ela já fez até algumas pesquisas já de influência, tráfico de influência sobre o estado de Goiás. E Brasília, Paulo, muito bem lembrado, por Brasília. Ou ela pode sair candidata por Brasília, ou pode sair candidata pelo estado de Goiás. Com relação ao Eduardo Bolsonaro, é muito bem falado aqui pelo professor Alberto, a gente tratou disso em algumas pautas, né, em 2024. O que acontece? Eu vejo que o Bolsonaro, ele quer muito centralizador. Caso ele fique inelegível, o candidato natural seria o filho dele, o Eduardo Bolsonaro, para ficar dentro do quê? Do clã bolsonarista. Que é vereador do Só Rio. Que eu enxergo essa pontuação não na esfera Brasil em si, mas eu enxergo ela de fora para dentro, uma roupagem americana. O Eduardo Bolsonaro tem um bom relacionamento com o atual presidente eleito pelos Estados Unidos, Donald Trump, que sempre apadrinhou o Eduardo Bolsonaro. Então, assim, eu acredito que essa força externa em relação ao Eduardo Bolsonaro, se o Donald Trump for bem e fazer uma oposição ferrenha às tratativas internacionais com o Brasil, poderá prejudicar a gestão e a questão econômica entre os países, e com isso quem ganha força? O Donald Trump. Se o Donald Trump ganha força, quem vai fazer o porta-voz dele aqui diretamente para fazer o contraponto? Eduardo Bolsonaro, que está no mandato, tem uma visibilidade muito boa, tem uma aceitação muito boa. Eu lembro assim, não comparando, mas eu lembro o Eduardo Bolsonaro como o Collor de Mello quando foi candidato, né? Elegante, bonito e cheiroso, né? Mas pode figurar. Eu faço um contraponto aí, como foi no primeiro governo e como foi na própria campanha da sua reeleição, da sua eleição de novo agora. O Trump não é muito de ver política externa, geopolítica, de levar os Estados Unidos para fora. Ele é isolacionista. Ele é isolacionista. Ele abandonou, por exemplo, aquele bloco asiático lá, que estava em tratativas antes do governo dele, do primeiro governo dele, estava em tratativa com os Estados Unidos e com a China. Ele se omitiu, se encolheu. A China foi lá e dominou todo o mercado asiático, né, com os convênios e contratos. Hoje, do Brasil, o maior parceiro comercial em termos de volume de importação é exatamente a China. Se ele resolver encolher ainda mais a negociação com o Brasil, abre espaço para negociação com a China, que, diga-se de passagem, tem todo o interesse em crescer sua geopolítica. Inclusive, está negociando com o bloco do Mercosul, né, para ampliar as importações e as exportações para cá também. Então, e acredito, como ele fez a própria campanha visando, e foi eleito por isso, porque eu costumo dizer, nós brasileiros vamos na Flórida, vamos na Califórnia, fui nos Estados Unidos. Eu falei, não, você foi no parque de diversões. Inclusive lá, americanos mesmo, a gente encontra poucos. Mas são sul-americanos e tudo, que moram ali, hispânicos e etc. O americano mesmo está lá no Arkansas, no Wyoming, no Texas, Virginia, né? Wisconsin, que é o americano pé rachado mesmo. E foi esse povo que elegeu o Trump e que elege o Trump. Inclusive, o Trump tem uma proposta, é a proposta que os americanos votaram e elegeram ele, falando no seguinte: eu quero repatriar as empresas que estão na China, que estão no Vietnã, que estão fora dos Estados Unidos, para voltar a gerar empregos tudo ali em Detroit. Detroit é uma cidade fantasma. Acabou, né? O desemprego. O Vale da Ferrugem acabou. O senhor fez uma pontuação interessante sobre o Trump, porque é o seguinte, ele fez uma campanha sobre a macroeconomia baseado no que o Reagan fez lá atrás. Sim. Só que o mundo é diferente hoje. Os Estados Unidos não é mais o líder isolado da economia mundial. Hoje tem pelo menos o bloco, tem o BRICS,
Hoje você tem a China praticamente sozinha, carregando a Ásia nas costas, e inclusive ameaçando os Estados Unidos em substituir o dólar como moeda principal. Então, assim, Ou surgiu uma segunda moeda que pode esvaziar o dólar. Tecnologicamente também, os Estados Unidos hoje é refém na produção de chips, na produção de supercondutores. Então, o Trump ele tem uma política isolacionista, mas com critério. Na hora que assumir amanhã não, dia 16, né, de janeiro, 16 de janeiro, ele tem... Dia do meu aniversário. Exatamente. Ele vai tomar todo o cuidado possível, porque a economia do mundo, ela exige mais cuidado do que na época do Reagan. E o Gessenei tocou num ponto aqui, que eu não participei até agora do programa, mas que eu queria participar, sobre o Lula. O Lula ainda não entendeu que o mundo mudou. Nós vivemos... O Lula está naquele discurso ainda, capital contra o trabalho. Isso. Trabalho contra o capital. Isso, ele tem que entender que os dois estão no mesmo barco. Hoje é mesmo. Então o mundo mudou em vários aspectos, certo? Ele não entendeu. O Lula voltou para o poder para se retroalimentar, de reafirmar que ele estava certo, que fizeram uma injustiça com ele. Ele voltou para dizer para a sociedade, olha, o que fizeram comigo foi uma injustiça. Eu vim. Só que agora ele precisa entender que a própria situação do Brasil é totalmente diferente de quando ele foi o primeiro mandato dele. Tinha economia estável, tinha um real fortalecido. Do Brasil e do mundo, né, professor? Nós temos uma guerra na Europa. Isso. Então, quer dizer, o Lula não entendeu que o mundo mudou, ele não captou essa mudança. Muito mais do que a questão de saúde dele, que vai pesar, sim. Sim, uma eleição para presidente não é brincadeira. Tem que andar pelo Brasil afora mesmo, e tem que ter palanque e tem que ter estrutura para isso. Vai pesar, sim. Ele não entendeu que o mundo mudou. E outra coisa, o PT não está conseguindo fazer as entregas que eles faziam, que eles gostariam de fazer. As entregas, os resultados que o Donizete falou. E outra, só alertar para uma coisa. Isso para eles vai ser um problema seríssimo. A inflação que estamos experimentando não é inflação de demanda, é inflação de serviço. Tem gente cobrando ele já no início também. Todo mundo assim, porque daqui todo mundo vai para a festa daqui a pouco. Eu vou colocar o meu no silencioso. O meu está no silencioso. Paulo, mas vamos lá. Eu quero falar, só para finalizar esse assunto, e já pegando essa pauta, eu quero até, para a gente, até a questão do tempo, prisão do Braga Neto, Coronel Braga Neto. O que significa isso para a direita? E outra pergunta, está se encurtando o caminho para que Bolsonaro seja a próxima vítima, ou seja, isso significa um recado dizendo, próximo é você, Bolsonaro? Eu comentei, fiz Vamos falar um pouquinho sobre isso? Fiz um comentário há umas 2 semanas atrás aqui no programa e vou refazer esse comentário, tá? Nós estamos vivendo um momento de um jogo de xadrez, o tablado está aí. A direita está movimentando esse tablado peão. E o pessoal que está no poder e não quer a volta de Bolsonaro para o governo, está movimentando com torre, um cavalo, está movimentando com gente grande. A movimentação do pessoal aí contra Bolsonaro é uma movimentação muito pesada. Por que isso está acontecendo? A leitura aí é uma leitura estratégica, tá? Nós sabemos hoje que fazer política no Brasil precisa-se da benção do judiciário. Nós temos o ativismo político judiciário hoje que é muito presente. Vê o que aconteceu com o Ronaldo Caiado aí, com o Sandro Mabel agora. Isso é um ativismo político. Tem que pedir, hoje não é só pedir benção para partido, para os membros, para o meio político, não para o povo, não. Tem que pedir benção até para o judiciário hoje, para fazer parte de um plano, de um plano de projeto político. Então, o que está acontecendo aí hoje? O pessoal está fazendo a leitura certíssima. Está assumindo a partir desse mês agora, sabe quem vai ser presidente do TCE? Nunes Marques. Sabe quem vai ser o vice? André Mendonça. 2 bolsonaristas. E lá já tem 3 votos bolsonaristas, são 7 votos, vão ser 5. Então, existe uma real possibilidade dele estar legível a partir de agosto. Ele arquivar os 2 processos que tem lá. E aí, com essa situação, o pessoal sabe dessa possibilidade, que eles já estão agindo. Essa prisão do general de 4-3, isso é um crime. Sem transjugado, sem ter ouvido. General, não é general, coronel? não, general. General Braga Neto. 4 estrelas. 4 estrelas. Isso é uma Existem só situação 15 grave no Brasil. institucionalmente falando, perigosíssima institucionalmente falando. Certo? Mas o que estão querendo sinalizar? Nós vamos chegar nele, nós vamos chegar no Bolsonaro. Certo? Se o TCE caminhar para uma situação de levar ele a ser legível, eles vão pôr a mão nele antes. Essa é a leitura que eu faço. Do jogo de tablado, de xadrez, que tá, os movimentos agora são movimentos de gente grande. É movimento de dama, é movimento agora da rainha, é movimento do bispo, é movimento da torre, é movimento de cavalo, não é movimento de peão mais. Nós já estamos trabalhando na eleição de 2026 já, se preparando para ela, criando ambiente para ela. Então está faltando hoje, e aí a direita O senhor me acredita preocupa. no ativismo político
do na Judiciário? Suprema Corte? Do Sim, Judiciário? sem dúvida, sem dúvida. Hoje não tem como fugir dessa Tanto realidade. como foi para o Lula, quanto pode estar sendo Pode agora ser para o para um Bolsonaro. outro candidato. Pode ser para outro candidato. E infelizmente, nós estamos vivendo essa situação no Brasil. Chegamos a esse ponto, infelizmente, tá? Vamos lá. Agora, Professor só Alberto. para terminar, a direita tem um problema, Paulo, muito sério hoje. A direita está dividida. Nós estamos há 2 anos de uma eleição, 1 ano e 10 meses de uma eleição, a direita dividida entre PL e União Brasil. Você acha que o Não é hora extremismo pode disso. contribuir Não é para hora isso? disso. O extremismo. O extremismo contribuiu para essa divisão. Muito, 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 muito. Porque quando você fala hoje, o Bolsonaro cresceu na eleição municipal, eu falo que não. Quem cresceu foi a direita. Foi direito. A direita. Eu acho até que o Bolsonaro, até comentei isso Eu aqui no costumo programa. dizer que o bolsonarismo é um ponto fora, além da direita. É o extremo, né? Vamos dizer assim. Eu acho que o Bolsonaro tinha que ter uma consciência política muito clara para ele dizer o seguinte, certo? Olha, eu vou ser um estadista. Eu vou trazer unidade para a direita. O problema é Eu que dei a minha falta contribuição. muito para chegar. Eu Mas gostei acho que ele da não posição tem- aqui, ó. Ele não concordou tem com você, essa não, condição. Alberto. Não. Mas o Bolsonaro não tem essa condição. Ele Por não tem quê? essa maturidade política. Falta matéria-prima. dele. Falta Olha, matéria-prima, olha, fala, falta Gessilei. praticidade política. O Bolsonaro Pragmatismo perdeu a maior político. oportunidade da história política do país nos próximos 500 anos, que foi assumir, né, o carro-chefe dessa direita que surgiu e a partir das manifestações de 2013. Só que ele foi além da direita. Né? Ele chegou, aí ele foi para a extrema-direita, e aí no final do governo, ele perdeu por 1%, ele poderia ser hoje o principal operador da oposição contra o Lula e está liderando as pesquisas, mas foi inventar de dar ouvidos para uma série de pessoas que queriam operar, né, como diz, a preparação de um golpe de Estado. Sair das 4 linhas. Sair das 4 linhas. Que ele sempre pregou. Ele prevaricou porque teria que ter denunciado, porque a linha de defesa dele, até no dia 17 de dezembro agora, falou não, ele sabia, mas ele não quis, o pessoal queria mesmo, mostrou para ele, apresentou para ele, mas ele não, vamos jogar nas 4 linhas. Tinha que mandar prender, prevaricou. Então o que acontece? Ele jogou fora a oportunidade. Eu seria... Não seria preso se ele não fizesse as bobagens. Ele que foram seria o feitas. grande player da direita Seria brasileira. o grande player da direita. Estava com a eleição garantida porque o Lula não está entregando o que foi prometido, Não tá. né, durante a campanha de 2022. E se seguir nessa linha, não vai entregar Exatamente. também. Não Porque ele consegue. passou 2 anos aí culpando o Campos Neto, Exato. que estava fazendo simplesmente a lição de casa, tentando conter a inflação com a ferramenta que ele tem, que é os juros. E o Galípolo, que vai assumir, o Campos Neto já facilitou a vida para ele. Já deixou um aviso, a tendência é de alta. Não, e outra coisa, até para revelar. O Lula E ele não tem vai cometido, mudar. né? Não vai o Galípolo mudar. Não vai mudar, porque ali já não é uma questão mais de personalismo, que vai mandar a caneta lá do presidente. Vai não. E É uma questão essa coisa de estrutura, pensar tendência. em tirar a Estrutura autonomia monetária brasileira. do Banco Central, isso aí é um tiro no pé. Não deve nem pensar numa coisa Não deve dessa. pensar. A economia nesse ano 2025, você acredita bons ventos ou maus ventos, né? O que você acredita? Tá otimista ou pessimista? Te pegando a palavra aqui do Donizete. Donizete. Eu acredito que tem muita coisa para ser melhorada ainda. Como nós estávamos falando aqui de questão de sucessão, se o Lula vai disputar a eleição ou não. Um nome figura dentro do PT hoje, que é do atual ministro, né, da Economia, o Haddad. É o nome que figura. Só que, se você for para o mercado perguntar para os economistas o que ele está achando da economia, todo mundo fala que é um momento mais vindouros, né? Que nós estamos vivendo um retrocesso na economia, Mas na quando verdade. o Haddad foi indicado, o mercado gostou. Sim, gostou. Porque dentre os possíveis, o Haddad é o mais maleável, o que mais escuta o mercado. Né? Apesar de obedecer às ordens do chefe. Mas a taxa Selic, ela fecha em 11,75. 11,75. E agora, que Mas- projeção para mais de 12. Exatamente. A Mas projeção vamos pra lá março é para o varejo. 14,25. 14,25. Viu, Gessilei? Vamos lá para o varejo, onde começa a produzir essa coisa que reflete na taxa. Hoje a gente anda pelas cidades, precisa-se de entregador, precisa de açougueiro, precisa de pedreiro, precisa-se de tudo. E não raro você encontra no sinal e na porta dos supermercados no final de semana pessoas pedindo.
Aí, quando você oferece um emprego, já aconteceu comigo, eu ofereci, o camarada abriu um cartaz na minha frente, desempregado, pai de 3 filhos, mulher doente, preciso de ajuda. Falei, Não era venezuelano, não, né? não, brasileiro. Brasileiro. Falei, entre aqui, seus problemas se acabaram-se, antes, durante e depois. Você está empregado. Peraí, como assim? Você está empregado. Eu não sei fazer nada. Eu falei, você vai aprender. Pois é, mas você vai ganhar um salário até você aprender. E, de fato, eu tenho amigos que são operadores de supermercados precisando desesperadamente de açougueiros, né? Que é uma classificação específica, que precisa de qualidade. Você está empregado. Não, mas eu tenho que ganhar um dinheiro aqui para levar comida para casa. Eu falei, você vai levar uma cesta de alimentos, eu vou te dar. Não, mas eu tenho que pegar um dinheiro também para comprar o remédio para mim. Eu passo na farmácia, a gente compra o danado desse remédio, você vai para casa. Preciso de você, né? Eu preciso de você. Aí ele fez a pergunta, e quanto eu vou ganhar? Olha isso. Eu falei, olha, o piso de açougueiro normalmente é 3.000 a 3.500, dependendo. Mas até você aprender, você vai ganhar todos os benefícios, cesta básica, coisa e tal, e um salário mínimo até você aprender, que é coisa de 30 a 60 dias no máximo. Aí você vira açougueiro. Você foi, porque ele fez a conta, R$600 do Cade Único, do Bolsa Família. Mais 150 de cada criança que ele tem. 3. De 3 crianças, 450 mais 600, 1.050. Deu o salário mínimo. Aí a mulher dele tem o cartão Mães de Goiás, que é mais, parece 250, né? Coisa assim. Ele recebe de doação de ONGs e tudo mais uma cesta básica por semana. Aí ele sobra o tempo livre para ir para o sinal, a mulher dele, se resolver fazer uma diária hoje a R$180, ganha 4 vezes 180 no mês e passa os outros 6 dias da semana Comendo picanha? e ele no sinaleiro. Gente, a gente vai para um rápido comercial, já voltamos. Agrobom, Armazém Gerais, o parceiro do agronegócio, a força da economia brasileira. Confie seu produto em quem valoriza a produção. Estrutura para padronizar, armazenar e zelar pela sua produção. Nosso contato: agrobom.com. Proprietário: Daniel Vieira. Empresário que está buscando parceiro para os bons negócios. A Transtavares te leva a resultados positivos. Venha fazer a sua cotação conosco. Ganhe com a nossa confiança, rapidez, segurança e transparência. Seja gentil com você. Transtavares. Transporte de cargas que move o seu negócio. TV Capital está com grandes novidades para você e sua família. Agora você pode conferir toda a programação em nosso site redecapitaltv.com.br, podendo acompanhar ao vivo nossos programas, acessando notícias inéditas do estado de Goiás e de todo o Brasil. Então acessa aí redecapitaltv.com.br. Ok, estamos de volta com o programa Expressão Política, hoje recebendo aqui Gersilei Batista, colunista do Diário da Manhã, também recebendo aqui Donizete Santos, jornalista e publicitário, e o Éder Salgado, jornalista e comentarista político. E claro, sempre ao meu lado, professor Alberto. Vamos falar de política mais uma vez agora para a esfera estadual e municipal, que as duas hoje em dia estão se complementando uma a outra, né? Esse ano de 2025, vamos lembrar o primeiro presente que caiu aí no colo do nosso atual prefeito, Sandro Mabel, que foi essa taxa de lixo, né? Votada no mês de dezembro. E aí, Começa gente? a valer amanhã, né?
Exatamente. Aí eu pergunto a vocês, essa taxa de lixo, ela vai ficar marcada na administração de Sandro Mabel como um cartão de boas-vindas, como foi Rogério Cruz lá atrás, com a questão do IPTU, que ficou marcado até hoje? Ou um espinho. Um espinho na carne, né? Vamos dizer assim. O que vocês me falam, então, sobre essa taxa do lixo? E eu quero se aprofundar também na pergunta de vocês, baseado, eu queria entender qual é a conta, se alguém puder me falar, que eles basearam esse valor de X a Y, baseado em que? Se eles ainda não entraram para dentro da Comurg, não entraram para fazer um levantamento, como que foi, como que surgiu esses números, né? Essa taxa, né? E como vai ser aplicada? Vamos falar um pouquinho sobre isso. A taxa de lixo, na verdade, ela foi proposta pelo prefeito anterior, Rogério Cruz, né? Só que a Câmara recusou e ela tinha sido engavetada. Durante o período de transição que teve ali, o prefeito eleito Sandro Mabel, né, pediu que fosse retomada a questão da taxa de lixo, porque ele já tinha uma noção do que ele ia pegar, né? Pegar a partir de amanhã, a partir de 1º, né, que vai ser diplomado. Então, vai empossado. Vai ser empossado, que já foi diplomado, né? Vai tomar posse amanhã. Então, o que acontece? Essa taxa de lixo, ela era uma propositura do Rogério Cruz. Não vingou, estava engavetada, período de transição, que faz parte ali para quem vai ser diplomado, né, para quem vai tomar posse. O Sandro Mabel, vendo isso, vendo essa necessidade, pediu que fosse colocada em votação. O que causou estranheza é que no dia 18 de dezembro não estava na pauta da ordem do dia e foi votado. A vereadora Cátia Maria, do PT, e o Fabrício Rosa, do PT, ambos do PT, tentaram emendar algumas prerrogativas que eles achavam que era necessária. Para segurar. Para segurar. Só que já estava em última votação. Tem a primeira, a segunda votação. Já estava em segunda votação e foi o quê? Votado e aprovado. Teve apenas 10 votos contrários e os restantes ali já votaram a favor da taxa de lixo. O que eu acho interessante é que sinaliza que o Sandro Mabel, mesmo durante o período de transição até a posse que se dará amanhã, ele já caminha com harmonia entre o executivo e o legislativo. Quando você tem uma propositura para trazer algo benéfico para a população, a taxa de lixo está falando de saúde. Nós está falando diretamente o quê? De saúde. Tem que separar a taxa de lixo do que está acontecendo em relação à Comurg. São parâmetros diferentes. São coisas totalmente Embora distintas. A Comurg, a coleta do lixo, fosse, em passado, uma das prerrogativas também, né? Da Comurg, né? E agora a questão dos valores, né? Falam que vai ser mediante a área, com a taxa mínima no valor de R$30, aproximadamente de R$30, podendo chegar a R$319. Agora, eu fico com uma pergunta. O imóvel produz resíduo ou são os habitantes do imóvel? Eu acredito que hoje tem os dados de cada habitante, o censo aconteceu agora, em 2022, né? Nós temos noção, é possível acessar os dados e saber até quantos habitantes tem esses dados. Tem em cada habitação. Porque quem produz resíduos são os moradores, e não o imóvel. O imóvel em si é limpinho e cheiroso, não tem problema. O morador é que bagunça o coreto, que falta consciência, não faz a seleção do resíduo que ele produz, mistura orgânico com plástico, com metal e tudo mais. E o que é preciso, antes de tudo, a taxa do lixo, fica claro que, como disse o prefeito que empossa amanhã, não era um problema de gestão. Era um problema de arrecadação, então. Porque problema de gestão se resolve com gestão, administrando os recursos disponíveis que se tem, fechando gargalos, super salários da Comurg, essa farra que a Comurg sempre foi. É preciso lembrar que ali na Comurg tem uma cidade trabalhando. Mais de 7.600 trabalhadores, fora colaboradores, exatamente, né? Fora colaboradores. Então, é uma questão social muito séria para Goiânia. Então, o prefeito precisa internalizar isso.
ser gestão, e eu acredito, conheço muito o prefeito eleito Sandro Mabel, sua competência, capacidade de gestão, mas já assumir, carimbado no primeiro dia, com mais resolvendo o problema de gestão, enfiando a mão no bolso do contribuinte, isso é doloroso. Vai ficar uma marca não muito boa. Donizete, assim, quando coloca essa taxa do lixo vinculada à área, eu acredito que é em relação aos lotes vagos, porque nós temos dois tributos. Mas o lote vago também não gera resíduo. O ITU e o IPTU, certo? Então, e o parcelamento pode ser feito até em 12 vezes. Existem duas formas de você pagar. Você pode pagar pelo ITU ou pelo IPTU, ou então você parcelar diretamente com as agências. Certo, mas de novo eu volto a afirmar, o imóvel em si não gera resíduo. Seja ele lote vago, seja ele construído, quem gera resíduo são as pessoas. E eu tenho que concordar com o senhor, sabe por quê, Donizete? Quando você vai calcular a tarifa mínima da Saneago, tarifa mínima de água para você pagar é baseado por quê? Por cabeça. Quantos moradores que moram lá? A Saneago já faz isso. A Saneago já faz isso. Então eu tenho que concordar com você nesse parâmetro. Fica aí a sugestão para os legisladores melhorarem, então, a famigerada taxa do lixo. Fala, Gestilei. Não, só para complementar, realmente existe um cálculo de produção de resíduos sólidos urbanos por habitante. Né? Sem tirar o entulho e sem tirar o resíduo infectante, o cidadão ele produz. Porque o entulho e o infectante é outro departamento. Isso, porque, por exemplo, o cidadão ele costuma gerar entre 800 gramas e 1.500 gramas de lixo todos os dias. Fora aquilo que você deixa lá no banheiro, no vaso, todos os santos dias, né? Toda hora quase. Você vai lá e larga lá um lixinho lá para ser tratado. Mas a taxa de lixo, eu vou fazer aqui o advogado a favor da nova gestão, por isso. Coletar lixo e tratar lixo é tremendamente caro. Imagina, nossa região metropolitana hoje tem 1.500.000 habitantes. Cada um produzindo todos os dias entre 800 gramas e 1,5 kg de lixo. Todo dia, entregando ali para ser coletado. Tem que se levar para um aterro sanitário, que Goiânia precisa desse aterro sanitário funcionando, porque o marco legal do saneamento está cobrando isso, a taxa de lixo. Que já é passado, inclusive, o prazo. Né? Isso, invariavelmente, alguém teria que assumir essa bronca. E o Sandro Mabel, de forma corajosa, assumiu. Tem desgaste? Tem, mas se funcionar, como se diz, aquilo que você paga, mas funciona, você vai dissipando o seu desgosto. Sobretudo, evoluir para a destinação final desse resíduo. O que ele vai virar? Precisamos, porque para se fazer um aterro sanitário capaz de receber o lixo que é produzido em Goiânia, o cálculo, se não me engano, ficava em quase 500 milhões de reais. Para ficar perfeito, é quase 1,5 bilhão de reais. E esse dinheiro tem que vir de algum lugar. Então vai ter que ser da taxa de lixo. E o problema do lixo, caro telespectador, é um problema mundial. Para você ver, vários países da Europa estão exportando lixo para o Brasil. Containers gigantescos, navios gigantescos, têm trazido lixo para o Brasil, porque eles não têm onde colocar lá, porque já estão tratando e não estão conseguindo mais. Então, assim, é uma situação complicada. O Brasil é grande, tem muito espaço, ele vai conseguir resolver esse problema, mas aí vai esbarrar naquela questão. É dinheiro que vai ser administrado por alguém. Esse alguém tem que ser competente e fazer bem feito. Entregar o serviço. O coronel que foi nomeado para a Comur, coronel Cláudio, né? Cláudio Santos, pegar o nome dele. Agora você me pegou. Pois é, mas a Comur agora, sem coleta do lixo, ela ficou para fazer o quê? Está terceirizada a coleta. Não, pois é. E o que ficou da competência da Comurg hoje? O coronel Kleber dos Santos, que foi nomeado, né? Já passou pelo conselho, já toma posse junto com o Sandro Mabel, ele já tem algumas demandas. Uma das coisas que eu achei mais interessante foi uma que o Sandro Mabel pontuou durante a nomeação, né, a indicação dele, né, lá para o conselho da Comurg. Foi o seguinte, lá no aterro sanitário, nós temos uma balança só. Eu quero 2 de cada lado. 2 para a entrada e 2 para a saída. Isso é muito interessante, porque com isso vai o quê? Trazer um retorno e uma pontualidade do serviço prestado dentro do aterro com mais serenidade. Porque agora, muitas vezes o que sai caro é lá. O Sandro, é lá no final. O Sandro tem um sonho desde 92 de administrar Goiânia e tem essa oportunidade agora. Sandro é um executivo de grandes empresas, foi presidente da FIEG, né, se licenciou para concorrer à prefeitura, e eu sempre acredito muito
por conhecê-lo na sua capacidade de gestão e visão. O Sandro tem apesar daquele jeitão jocoso, quase caipira nosso aqui, ele tem uma visão de gestão realmente fora do ponto, fora da curva. E eu espero que ele traga as experiências, porque o Sandro conhece a Ásia, conhece o continente americano, a Europa muito bem, e com uma visão de gestor. E eu espero que ele consiga, principalmente essa questão dos resíduos da cidade, consiga, porque eu tenho uma tese que lixo é dinheiro, é luxo. E bem aproveitado, bem operado, ele pode gerar energia, ele pode gerar até uma fábrica de biscoito com gás, você entendeu? Tem coisas demais para se extrair do lixo. E eu espero que ao final dos 4 anos da sua gestão, mesmo com a minha contrariada taxa do lixo, eu espero que a gente olhe para o aterro sanitário e veja ali uma fonte de energia. A população está entendendo e como que ela vai receber essa questão da taxa do lixo? R$30 por mês? A partir de 30. A partir de 30 até... Mensal. Até mensal. 190 e alguma coisa, né? 258 por ano, uma coisa assim. E 1.000... porque os primeiros estudos falaram em 1.000 por e área, tanto. 319 por área, lote vagos, no ITU. Aí é medido por área. Isso vai dar mais de 100 milhões de arrecadação para a prefeitura? Muito, vai sobrar dinheiro. Professor Mais de Alberto, 100 milhões de reais, vai arrecadar, vai aumentar os cofres em 100 milhões. Mais de 120 milhões. respondendo aqui de desafios. No ano. A cobrança estimada é de 258 milhões por ano. Nossa, Pois não, reais por... Mais de 1 bi em 4 anos. 258 por unidade doméstica, né? Isso. 258 reais por unidade Mais de doméstica. 1 bi em A 4 cidade anos. mais limpa do Brasil. Cidade mais limpa do Brasil. Vamos lá. A gente está falando de Dá desafio, 1,6 né? aqui, ó. Ainda resumindo tudo que nós estamos 1,6, conversando aqui, professor, o principal desafio hoje do Sandro, relacionamento com a Câmara. Eu acredito que ele superou isso e vai entrar bem, vai ser o contrário do que foi Rogério Cruz. Aí vem saúde, aí vem essa questão da limpeza urbana, vem a questão que nós estamos esquecendo da educação, é o período de volta às aulas, como que está a nossa educação municipal hoje, e aí vem a dívida deixada das antigas administrações. Qual que é o principal, você acredita, desafio hoje de Sandro Mabel? Olha, assim, pela experiência que eu estou tendo junto à prefeitura, né, trabalhar numa área estratégica junto à prefeitura em Goiânia, pouca gente sabe essa informação, mas os recursos de custeios de uma prefeitura hoje dependem de repasse de governo federal, que fica em torno de 65%. Que é o que mais arrecada. É o que segura. Certo. É o leão. Hoje, o Sandro tem um grande desafio. O desafio dele é justamente isso. Fazer com que esse recurso do governo federal venha de forma mais ágil para o custeio. É bom que as pessoas comecem a cair a ficha. Aqui no Brasil tem uma ideia assim, vamos construir escola, vamos construir hospital, vamos construir não sei o quê. E param de pensar que depois de construção de um instrumento desse público, tem custeio para se manter. O governo federal tem dinheiro para investimento. Tem custeio, tem Mas pessoal. Agora, para custeio, para manter ali um enfermeiro funcionando, um médico funcionando, um professor funcionando, um coordenador pedagógico funcionando, segurança funcionando, isso é custeio. Isso vai direto aos cofres do município. Professor. Então, acho que a grande sacada do Sandro é um só. Goiânia é Brasília. Brasília. Brasília está próximo. Ele vai ter que bater em Brasília. E ele já sabe disso que, de tal maneira, tanto ele como o próprio Leandro Vilela em Aparecida, foram muito nesse período agora que antecedeu a posse deles. Agora, Já construíram os acessos. Construíram também pontes. Eles já foram junto aos senados goianos, já foram junto aos deputados federais goianos, já foram em alguns ministérios. Eles sabem que a solução de crise na educação, a solução de crise na saúde, a solução de crise de transporte em Goiânia, a solução de lixo em Goiânia, passa necessariamente por recursos federais. E que não é nenhum vai ter que bater na favor, porta. e que não é nenhum favor do Não governo é federal. favor. Por quê? Nenhum. Professor, o Me senhor preocupa, conhece bem as só um pouquinho, finanças de Zé, prefeitura? Só um pouquinho. Me preocupa muito quando fala em taxa de lixo por causa disso. Espera um pouquinho. Eu conheço o projeto do Ministério das Cidades, de usina de reciclagem, que está lá recurso disponível, certo? E não vão buscar esses recursos. Porque, deixa eu te falar, nós temos um local de depósito de lixo distante de Goiânia. É longe. Um lixo que sai do setor oeste, setor sul, sudoeste, setor Bueno, sai ali do Novo Mundo, sai dessa região, vai até a saída de Trindade. Esse lixo anda muito mais que muita gente anda aqui em Goiânia hoje. É caro.
certo? Então tem que se pensar em alguma coisa estrutural, alguma coisa que resolva um problema estrutural. Muito pouca gente sabe, a maioria das usinas de produção aí, elas têm que produzir 45% de reciclagem a partir. Aqui, indo para Rio Verde, tem uma usina de cimento, sim, que a partir do ano que vem, agora em 2025, 45% das suas caldeiras tem que ser material reciclado. Eles estão comprando, Donizete, o que você falou? Eles estão comprando, eles estão procurando lixo para comprar em Goiânia. Então está faltando alguma coisa mais articulada, de que passar R$30 para uma senhora idosa pagar. Está faltando mentalidade política e de visão estratégica. O Sandro precisa entender isso, que os recursos que ele quer não está aqui em Goiânia. O recurso que ele quer não está no estado de Goiás, está em Brasília. E então, pior que Brasília só repassa atrasar 2, 3 anos. Hoje, com o efeito Pix, está sendo muito rápido. O efeito Pix hoje, o efeito Pix é quase de um dia para o outro. Então ele vai ter que... Acho que o grande desafio, aí eu acho que acertaram, o povo goianiense acertou escolher o Sandro Mabel, porque ele é gestor e ele é político. Ele consegue bater em Brasília, ele consegue ir em Brasília, ele tem pontes abertas em Brasília. Agora ele tem que ter clara evidência dele que o recurso está em Brasília. E ele vai ter que bater nas portas de Brasília e trazer recurso. E como ex-presidente da FIEG, também conhece muito bem a necessidade das caldeiras, como você pontuou. Isso, então ele é do ramo. Então, quer dizer, eu fico muito preocupado. Eu espero, viu, Sandro Mabel, você vai chegar esse recado para você, né? Sandro Mabel, eu espero que essa taxa de lixo não dure mais de 6 meses, tá bom? Porque ela é um desgaste político desnecessário. Para a situação que nós estamos vivendo no Brasil hoje, que não consegue entregar o que o governo federal não consegue entregar à população, que precisa ser entregue, eu espero que você tenha a hombridade e seja o estadista entender. Em junho você anuncia, estou eliminando a taxa de lixo porque nós conseguimos criar uma estrutura para o lixo que torna o lixo viável, com a nova gestão, que o lixo é viável para os cofres públicos do município de Goiânia. Esse tem que ser o caminho, não acomodar nos R$30, nós estamos falando em 120, 200 e tantos milhões, e deixa o povo pagar, deixa a sociedade pagar por isso. Não é essa atitude que o povo está querendo no político. Fazer gestão com o recurso aumentando. Quero te ouvir também. É fácil. Bom, eu vou até entrar num gancho que o Paulo Fernando deixou aí um pouco antes, sobre a posse dos novos prefeitos, os 246 prefeitos daqui do estado de Goiás, a partir de amanhã, é o seguinte, essa busca que o professor Alberto falou, de recursos, ela vai existir sim e vai ser uma verdadeira caça aos deputados federais agora, viu? Os deputados federais aí já podem começar a colocar aumentar a cota do café do gabinete. Café no bule, água gelada, porque os prefeitos... Olha, eu bati nessa tecla muito e fui muito condenado por isso, mas foi uma loucura o que foi feito no ano de 2022, quando o governo federal renunciou a 50% da taxa do ICMS sobre os combustíveis e os outros bens. Foi uma loucura. Isso impactou agora as prefeituras, impactou agora o governo do estado. Essas taxas de lixo, essas outras taxas que estão surgindo, esses aumentos do ICMS estaduais, são reflexo da perda de 50% dessa arrecadação. Na época, todos os governadores, todos os prefeitos, todos os deputados, não, vamos fazer isso mesmo, porque existia um clamor muito grande da população e a possibilidade que o Bolsonaro vencesse aquelas eleições. Então, todo mundo votou no Congresso de afogadilho essa isenção, esses 50%, e agora está fazendo falta. Agora somos nós, contribuintes, estamos pagando esse bato. Nós vamos pagar, e não é agora não, vamos pagar mais ainda. Porque, pense bem, 50% desses recursos foram eliminados. Mas foi para o bolso do contribuinte e veio para o mercado. Não, minha gente, não é assim que funciona. Não é assim que funciona. É a mesma coisa de falar que quem compra o franguinho lá no supermercado faz parte do mercado que está pressionando o dólar. Não tem nada a ver. Isso aí é bem complicado. Dinheiro tem que ser administrado pelo Estado para beneficiar a população. Agora, tem que pagar por isso? Tem. Isso é uma questão filosófica que a gente tem que discutir, mas... Quando você renuncia, como foi renunciar, teve essa renúncia do ICMS, está o reflexo. As contas estão subindo porque está faltando dinheiro. Eu sempre faço a comparação com a gestão pública com o condomínio. O condomínio, o que é uma prefeitura, o que é o Estado, o que é o país. E o presidente, o prefeito e o governador são os síndicos do condomínio da cidade, do Estado e do país. E quem paga a conta? O condômino. Gente, estamos encerrando o nosso programa de hoje. Passou rápido, né? Muito assunto aqui. Eu estava olhando a pauta, né, professor? Nem deu para falar de 2025 direito ainda. Vamos fazer para o próximo programa. Semana que vem vamos dar sequência a essa rodada, né? De falar um pouquinho sobre o que vai
acontecer neste ano de Não 2025. tem eleição esse ano, viu, Essa pessoal? incógnita do esse futuro ano Não é tem rica. eleição. Não tem. Não tem eleição, As fica eleições- tranquilo. As eleições acontecem nos bastidores. Como você disse, é o pré-vestibular, né? Tem É o que fazer- pré-vestibular. É o pré-vestibular. Vai ter né? muita gente É fazendo preparação vestibular. pro Enem. Exatamente. Vai ter muita coisa surgindo em 2025 para 2026 acontecer um outro cenário. Ô, Éder Salgado, obrigado, boa noite. Obrigado, Paulo. Só corrigir aqui o professor Alberto, que nós temos eleições sim, viu? As eleições das câmaras municipais, viu? Vamos saber, vamos saber se o Romário Policarpo vai continuar. Vamos saber se o Romário Policarpo já foi para Goiânia. Tem a questão do líder do governo também. Já de quem é quem essa história aí. Se o Vitor Hugo conseguiu, não conseguiu, se... A região metropolitana. Tá tudo conurbado. Nós não falamos de Aparecido de Goiânia, né? Não deu tempo. Gilson do Povo, tá com 99 pontos. Meu povo, Gilson, meu povo, Gente, 2 99. minutos pra gente ir embora. Tá bom? Então um abração aí, fica um agradecimento aqui, desejar a todos aí um feliz ano novo aí, viu? E tamo junto aí em 2025. Vamos estar juntos esse ano, né? Amém. Obrigado, Donizete. Obrigado pelo Boa noite. convite, Paulo, professor. Uma honra estar com vocês Obrigado. dois, o Gersilei e o Éder. E lembrando sempre, nesse 2025, seja objetivo. Procure ser feliz. Esse é o verdadeiro objetivo da vida. É verdade. Gersilei, obrigado. Paulo Fernando, professor Roberto, Éder e nosso professor, né? Vamos chamar aqui professor Donizete Santos. Siga o exemplo do professor Donizete Santos. Em 2025, seja feliz. Um grande abraço para vocês. Professor Alberto, Oi. 2025, muita coisa pra gente conversar no Expressão Vamos Política. tomar muito cafezinho aqui. Vai ter café? Vai ter cafezinho. Vai Ah, este ano vai ter café. Vai ter cafezinho, né? Vai ter muito dedo de prosa aqui para a gente falar de política, né? Obrigado, Gersilei, por ter começado o ano com a gente aqui, né? Começar essa primeira semana do ano com a gente, o Wendel, muito obrigado. Donizete, carinho muito especial, né? E, compadre, vem participar com a gente, chama mais pessoas para participar. A Expressão Política tem essa finalidade, tá bom? Gerar consciência política. Você tem o seu direito de ter a sua opinião e manifestar a sua opinião, tá bom? Beijo gostoso, feliz 2005. 2005, muita alegria no coração. Que Deus nos abençoe. É isso aí, gente. Feliz 2025 e, claro, vamos estar sempre aqui na TV Capital, trazendo os destaques, os bastidores, o que acontece nessa arte tão complexa chamada de política, tá certo? Boa noite, excelente 2025 a todos vocês, que esse ano seja o melhor ano da sua vida. Fique com Deus.